Olá, bem-vindo todos a mais um episódio do Leve XR Talks, o MesaCast que mergulha fundo na indústria criativa em realidade estendida. Hoje, nesse segundo episódio, estamos com um convidado mais que especial, o José Roberto Aragão, cofundador e CTO da Velip, uma empresa líder em soluções de comunicação automatizada com inteligência artificial. Com mais de 20 anos de experiência, é especialista em IA, mídias sintéticas, sistemas digitais e agentes virtuais por voz, vídeo e texto. José tem formação em física pela Unicamp, superior em Big Data e inteligência de dados pela Morumbi e MBA em Digital Business pela USP, com o projeto de curso Humanos Digitais, Conexão Emocional de Avatares Hiperrealísticos na Jornada do Consumidor. E hoje o nosso tema é avatares hiperrealísticos, o futuro das produções e do marketing. José, seja muito bem-vindo ao Leve XR Talks, esse momento de troca de ideia e aprendizado com esse tema super inovador. Olá, Priscila, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os ouvintes e espectadores, muito bacana. É sempre um tema empolgante, né? Vamos ver se a gente consegue lá trocar algumas ideias bacanas. Muito bom. José, para começar, você poderia nos dar uma visão geral, né, do que seria avatares hiperrealísticos e como a IA tem desempenhado um papel crucial nessa criação? Sim, vamos tentar pensar num histórico. Na realidade, toda a, toda a história começa há muito tempo atrás, né, no momento das animações, né? Todo mundo conhece animação, trabalha com animação, viu animação desde criança, na realidade, essas animações, elas têm diversos estilos. E um dos estilos das animações são estilos hiperrealistas. A gente já viu desenhos hiperrealistas em diversas produções, né? E esse hiperrealismo sempre esteve presente. O que mudou, então, né, para uma animação hiperrealista para um avatar, na realidade, ou um humano digital hiperrealístico? Está no processo, na realidade, não da produção especificamente da imagem, da mídia base, mas sim da possibilidade que ele tem como interação. Então, uma animação tradicional, nós temos, na realidade, apenas um sentido, nós recebemos a informação da produção, né, da mídia especificamente. E um avatar hiperrealístico, ele tem uma característica, como humano digital, eu falo, né? Ele tem como característica, na realidade, interagir com o usuário de forma bidirecional. Nos games, por exemplo, já existe um processo de interação. Também existem os avatares, né, que fazem os seus movimentos, fazem as suas ações, comandadas por um processo do próprio game. No caso específico de avatares hiperrealísticos, denominados humanos digitais, ele tem essa possibilidade de ser também o mesmo avatar, ser unidirecional ou bidirecional. Eu diria, então, que na parte de grande novidade dele, são duas características. Esse hiperrealismo, né, que a gente pode comentar um pouquinho maior, e a possibilidade da interatividade. Então, foi, na realidade, uma evolução ao longo de vários anos, de diversas técnicas, que foram criando essas possibilidades. Ele não começou agora com a inteligência artificial. Há vários anos, na realidade, já tem trabalho, já tem estudos acadêmicos a respeito disso. Que na realidade, você usava, e ainda utiliza, né, de fato, modelagens 2D ou modelagem 3D, que podem ser, na realidade, comandados de alguma forma por sistemas informáticos, ainda não pela IA, foi no passado. A gente tem exemplos no Brasil, alguns exemplos de sucesso, né, como a Lu, da Magazine Luiza, por exemplo, que começou, na realidade, de uma forma bem estática, depois foi lentamente criando um processo de animação, e agora, mais recentemente, ele está indo para um hiperrealismo. Então, esse exemplo é legal porque todo mundo já conhece, né? Então, ele foi acompanhando também essa evolução da tecnologia. Esses avatares hiperrealísticos, recentemente,
né? Ou avatares de qualquer... Não necessariamente só o hiperrealístico, é que o tema hoje é dos avatares hiperrealísticos humanos e tal. Mas qualquer tipo de avatar, na realidade, ele pode estar incorporado a ações de inteligência artificial, tanto para produção, como para, na realidade, a interação. Essas duas possibilidades que a inteligência artificial consegue ajudar bem. Na parte de produção, são o que também hoje já é bem conhecido, do que não era 2 anos atrás, é a parte dos generativos, né? As inteligências artificiais generativas, que permitem gerar áudios, imagens e vídeos, né? Sem necessariamente uma produção humana. Então, isso permite e permitiu uma evolução nessa parte de facilidade da geração de avatares hiperrealistas. Muito bom, José. E quais são os maiores desafios técnicos, né, que a gente pode encontrar, né, nos avatares hiperrealísticos, assim? Sincronia de lábio, movimentos faciais, expressão emocional, né? Quais são os desafios técnicos que a gente pode identificar para começar a criar mais empatia, né? Vamos dizer assim. Sim, é um processo, dando um passinho para trás sobre isso, né? Uma das dificuldades que a gente encontra, e não é só nos avatares hiperrealísticos, né? Em todo o processo de produção de mídias sintéticas, é não cair no vale da estranheza, né? Que é o famoso vale que, na realidade, à medida que você se aproxima de uma aparência humana, mas não tem todos os detalhes da forma humana, o ser humano ele reage de uma forma negativa, de uma forma de uma estranheza, né? Que daí entra nesse vale da estranheza. Isso pode ser numa animação de desenho comum para crianças ou até para produções adultas. Então, ele tem que estar sempre olhando, na realidade, em que ponto que ele está do Vale da Estranheza, ou antes do Vale da Estranheza, ou depois do Vale da Estranheza. Você não pode ficar no meio dele, porque daí realmente fica uma situação de desconforto para o usuário. Então, no caso, então, qual que é respondendo a pergunta, no caso da dificuldade, é você justamente olhar para isso, ou seja, é modelar o seu avatar, né, que ele não fique dentro desse vale da estranheza. E aí entra uma dificuldade, porque eu diria que é quase uma coisa exponencial, né? Você vai chegando muito próximo da realidade, você vai melhorando as técnicas, aperfeiçoando as técnicas de produção, né? Antigamente, essas técnicas de produção eram realmente de modelagem, ainda são grande parte de modelagem 3D, hiperrealistas, né? Trabalho realmente manual, né? De construção de toda a face, de todo o corpo, do cabelo, da roupa. E isso, na realidade, se ele fica um pouco estranho, pronto, já não é agradável para o usuário. Então, durante muitos anos, existiam técnicas de poder fazer hiperrealismos, mas não eram empregadas de forma tão intensa no mercado, para marketing, por exemplo, porque ele ainda ficava próximo desse vale da estranheza. As pessoas tinham uma percepção estranha. Recentemente, eu diria recentemente em 2, 3 anos, técnicas de produção com auxílio de inteligência artificial estão permitindo com que esses avatares hiperrealistas cheguem num ponto de qualidade que eles saiam desse mundo do Vale da Estranheza. Então, eu diria que é um momento que está nascendo novas possibilidades agora, né, a partir disso. Porque nós estamos falando não é simplesmente de fazer um game, um jogo, alguma coisa. Sim. É colocar o público geral à disponibilidade disso. Então, a dificuldade maior é chegar nesse nível de qualidade. E o nível de qualidade não é simplesmente a aparência física, né? Isso que é interessante. É o movimento que ele faz, é o piscar dos olhos, é o trejeito da fala, né? É um conjunto de situações que permitem com que você se sinta confortável falando com um avatar hiperrealista. Isso mesmo, muito bom. Então, a gente pode encontrar aí, né, esses avatares de forma mais acessível, vamos dizer assim, do que era antes. E quais são os benefícios que esses avatares podem trazer para o marketing, né, para uso de marcas, para a indústria? Eu acho que o marketing, de forma geral, ele
tem evoluído ao longo dos últimos 20 anos de uma forma extraordinária, todo mundo acompanhou isso, não é? Com a digitalização dos processos, nós saímos de mídias estáticas, né? Mídias impressas, para hoje mídias totalmente digitais, interativas e com inteligência artificial. Então, o marketing, ele sempre, na realidade, utilizou de vanguarda das tecnologias, de forma muito rápida, né? Inclusive da própria inteligência artificial, não das inteligências generativas até então, mas de inteligências de seleção, de clusterização, enfim, que permite que saibam tendências. Então, o marketing sempre utilizou tecnologias de ponta, né? E nesse aspecto, teve uma evolução no aspecto da comunicação dentro do marketing. Mídias estáticas eram imagens, textos, né? Depois passamos para mídias dinâmicas, movimentos, vídeos, começou a assistir, o pessoal teve o smartphone tem tela, a tela começou com imagens estáticas, depois começaram a colocar o vídeo, porque a internet começou a melhorar. Sempre tem uma correlação entre a tecnologia disponível e o uso dela, né? Sim. Então, na medida que depois vieram as videoconferências, como a gente está falando aqui, e depois os vídeos interativos, ou seja, foi caminhando junto com a tecnologia. E todo mundo já utilizou, na realidade, desde um telefone, digite 1 para tal, digite 2 para tal, que são as URAs, né? Depois, isso foi sofisticando, passando para chatbots de texto ou voicebots de áudio, mas ainda num processo mais estruturado da conversa. Ainda hoje, a maioria dos chatbots que a gente usa no WhatsApp ainda não são conversacionais totalmente, eles são, na realidade, estruturados, e aí você tem aqueles menuzinhos, aquelas coisas, e com a entrada da inteligência artificial, então, esse processo de comunicação começou a ser melhorado, e recentemente, com os novos Large Language Models, os novos que todo mundo tem utilizado, ele permitiu com que a parte da conversação, a parte do lado conversacional de uma interação aprimorasse de forma muito grande. E isso, então, permite com que o marketing utilize elementos conversacionais, né? Então, até então, não existia uma tecnologia adequada para isso, ou que tivesse um custo, até existiam tecnologias, mas com um custo muito elevado, e agora, nos últimos 2 anos e meio, é que essas tecnologias estão disponíveis, na realidade, para que seja utilizada pelo marketing. E quais são as vantagens da utilização disso pelo marketing? Nós temos um aumento da... Só deixa eu dar uma desligada aqui, não vou ficar... Pronto. Na utilização do marketing, nós temos uma situação que é a população, o aumento da população, o aumento das interações, enfim, toda a população digitalizada, e um elemento que tem dificuldade é que o processo de muitas das mídias, elas são mídias unidirecionais, ou seja, ou o anunciante, ou a empresa, ou a marca, ele está fazendo uma comunicação de um lado, dele para com o usuário, né? Como fazer uma comunicação nos dois sentidos, né? Que seja agradável, que seja natural, que seja legal, que você tenha... Então, aí começam a entrar, na realidade, aquele processo conversacional que a gente já conversou, e os elementos que vão fazer parte disso. Numa comunicação, nós temos os elementos verbais e não verbais da comunicação, né? E os elementos não verbais, eles são muito significativos para que a comunicação crie uma empatia, crie uma coisa agradável, né? Então, para ter um elemento não verbal, você tem que ter imagem, né? E para você ter imagem, você precisa ter alguma coisa que é dinâmica, né? Para ter uma imagem natural. Não é uma coisa... Imagina se a gente estivesse aqui conversando, eu com uma foto aqui parado, você com uma outra foto, né? Então, ok, conversa, é legal, é bom, né? Dá para entender, mas não é um processo completo de comunicação. Então, nesse elemento de você conseguir um processo mais completo de comunicação, entram as imagens, entram a parte de vídeo, a parte de movimento, a parte dinâmica disso, só que você não dá para ter um ser humano falando com milhares de pessoas, não é?
Uhum. Então, com várias produções, enfim, tudo isso. Como não dá para ter um banco, por exemplo, o atendimento automático do banco, com muitos atendentes. Não é uma questão simplesmente social, é uma questão de não ter capacidade mesmo, né? Sim. Então, com a digitalização, depois com a parte de inteligência artificial e agora com a parte de produção generativas, é possível levar, né, para o marketing mídias interativas, né? Sim. E dentro desse processo dessas mídias interativas, existe o elemento humano, né? Ou seja, não dá para fazer um chatbot, é um robô que está do outro lado, mas ninguém está Sim. vendo, né? Ninguém. Aí, depois começaram a falar com o robô. Ok, você vai no telefone, você também faz com o voice bot, também é um robô, né? E agora vai entrar mídias. Eu acredito que cada vez mais entram as mídias visuais, realmente, né, de vídeo. E nesse processo de entrada dessas mídias, você tem que ter também um elemento humano, como o caso dos avatares, que já tem aí representantes das marcas. Sim. Então, esse é um lado, ou seja, é uma evolução do processo que sai desde o texto até o vídeo, né? E agora a entrada dessa parte de vídeo junto com a parte da interatividade. Então, entra a necessidade de você ter elementos hiperrealistas. Porque você pode fazer um avatar tipo um cartoon, mas isso não fecha para todos os tipos de marca, não é compatível para todos os tipos de marca, né? Sim. Então, eu diria que a entrada no marketing é para permitir, né, que esses elementos que começam a ficar, que são os vídeos interativos, tenham a presença mais humanizada. Seria os videobooks É, também uma sim, é possibilidade? o equivalente a isso, né? Ou seja, hoje todo mundo já consegue fazer pelo chat, vai lá, conversa com o robozinho, né? Hoje já é possível, mas mais raro, ouvir e falar, né? E com vídeo vai ser a próxima etapa agora no meu entender e entender de algumas pessoas do mercado, que serão a próxima etapa do marketing também. Muito bom, E muito aí, bom. nesse, você pode ter representante da marca, você pode ter pessoas que tiram dúvidas, você pode. E não só no marketing, né? Na realidade, na parte de medicina, estamos fazendo um projeto na área médica, ou seja, que cria alguma humanização ao processo. A gente fala, mas humanização com um avatar? Né? Sim. Como que pode? Mas ele não é que a finalidade não é a substituição do ser humano. Sim. Na realidade, sempre a gente tem que pensar em escala, não é? Então, vou dar um exemplo dessa área, desse projeto da área de medicina. As pessoas vão fazer as suas consultas, marcam as suas consultas, só que seria o ideal que ao chegar no médico, tivesse, na realidade, já uma pré-consulta feita melhor, uma história do que aconteceu com a pessoa, enfim, tudo isso. Então, o projeto ele está sendo estruturado para que um avatar hiperrealístico, um humano digital, converse com esse paciente que vai receber essa consulta, né, fazendo as perguntas, recebendo, coletando as informações básicas. Ele não está fazendo uma consulta médica, ele está coletando dados para que o médico possa ter informações melhores na hora da consulta. Muito bem. Então, isso, eu falo a nível de volume, olhando o cômputo, porque não é possível economicamente, né, ter isso de uma forma para todos os pacientes. Eu estou falando assim, imagina você pegar um sistema de saúde público brasileiro, né, e fazer alguma coisa nesse sentido. Ou seja, não tem escala, a escala não é permitido, né, levaria um custo enorme. É. Mas se você tiver um sistema automático que faça isso, ok. Agora, se você tiver um sistema automático que tem um processo mais humanizado, é melhor ainda, né? As pessoas se sentem mais confortáveis. E esse processo humanizado, ele parte de um processo conversacional, né? E, de preferência, com uma imagem também humana. Então, é nesse sentido, ou seja, não é a substituição do homem, mas sim poder empregar em elementos que hoje não é possível, né? Por nível de custo, por nível de pessoal não qualificado, por nível de N situações. Com certeza. Ajudar em muitas, muitas possibilidades, né? José, pensando no futuro, né? Como é que você acha que, fazendo uma projeção assim, em curto espaço, o que a gente poderá ter
de novidade, não só os avatares, né, hiperrealísticos, mas também o uso da IA. Isso é muito, aí seria um N podcast, né? Vamos tentar resumir algumas Seria coisas. muitas previsões, né? Nossa, é muita coisa, né, gente? Mas tem uma relação da inteligência artificial que tem que, todo mundo trabalha com isso, que eu gostaria de trabalhar, tem que ficar atento, que é o seguinte, é o custo, né? Sim. Então, hoje, por uma questão, na realidade, como essas empresas, essas big techs, elas são estruturadas, as pessoas estão com o chat, GPT, com o Gemini, com o Cloud, tudo gratuito, em alguma possibilidade de usar de forma gratuita, mas só que tem um custo muito grande, né, para colocar aquilo no ar. Esse custo está sendo pago pela valorização da empresa, né, dessas empresas, que eles estão, na realidade, fazendo esse investimento, valorizando a empresa, então eles conseguem colocar isso de graça. Quando você joga, na realidade, a nível corporativo, ou seja, eu vou fazer um projeto de inteligência artificial, comandos digitais conversacionais, tem um custo. Essas big techs não nos dão de graça isso, né? Para esses projetos. E aí, então, você tem que pagar para poder utilizar, para poder gerar as mídias sintéticas, tem curso das próprias máquinas, né? Enfim. Então, eu diria que agora, nesse ano de 2024 para 2025, é que algumas técnicas estão sendo possíveis de utilizar devido à redução de custo. Né? Se você olhar mesmo os Large Language Models, eles já caíram quase 5 vezes, em alguns casos 10 vezes, de 2 a 3 anos atrás. Né? Então, isso já ajuda sensivelmente a utilização. Então, por exemplo, nós tínhamos projetos de 2, 3 anos atrás, de humanos digitais, funcionando, bacana, tal, só que não entra em produção porque tem um custo elevado, né? Sim. Então, quando você fala assim, para atender 1.000 pessoas, é uma coisa. Agora, quando você coloca assim, que vai atender 100.000 pessoas por dia, né, esse custo tem um valor muito grande. Então, eu diria que a técnica já existe há alguns meses, alguns anos, né, e que o mercado está esperando uma queda de preço. Então, essa é uma coisa importante, ou seja, a adoção de novas tecnologias, ele tem um timing para encaixar com a necessidade, mas também tem um timing de custo, né? Então, eu diria que daqui para frente, nós temos muito boas possibilidades de utilizar a inteligência artificial para o mundo corporativo, para o mundo também acadêmico, para outras aplicações, né? Já estão sendo utilizadas, e que isso, então, com essa queda de redução de custo e com os avanços da tecnologia, eu diria que é um grande crescimento nos próximos 3 anos. Sempre vem acompanhado de determinadas características de outras tecnologias. Por exemplo, a internet, que todo mundo... Há 5 anos atrás, a gente trabalhava, e a transmissão de vídeo pela internet era muito difícil, muito deficitário, né, a nível de mobile. Em casa, as pessoas tinham alguma coisa legal, tal. Hoje, todo mundo pode fazer uma videoconferência do celular andando na rua, né? Então, essa possibilidade também incentiva, e aí é nosso grupo aqui do curso, ou seja, incentiva produções de mídias dinâmicas, de vídeo, né? Então, há uma nítida possibilidade muito boa do crescimento disso, na parte de produções de mídias mais dinâmicas. E entrando no mundo da conversação bidirecional, né, isso ainda amplia mais ainda. Então, é evidente que daqui a 1, 2 anos, ninguém mais vai estar querendo conversar com chatbots burros, né, que você tem que ficar fazendo menu. A gente vai estar querendo falar, me resolve isso aqui, como que faz aquilo? O que eu devo fazer para isso? Né? Está todo mundo acostumando já com o chat GPT, então isso aí já pega onda, né? Você pega o que é bom e logo esse já é o padrão, né? Já estamos na pré-história já. Já era. Então, só que o mundo corporativo ele demora um pouco para absorver isso, né? Para entender isso. Então, hoje já está tendo uma procura absurda pelo conversacional, porque todo mundo sacou que ficar fazendo chatbot do mundo antigo está fora. E daqui a pouco
quando começar a aparecerem, pela redução de custos que está tendo, projetos de videobot com avatares conversando com a pessoa, como a gente está conversando aqui agora, e vai ser possível isso, né? Sim. Também aí o mercado começa, pô, meu, olha só que legal, que bacana, né? Então, hoje já tem elementos, né, nos Estados Unidos de celebridades, aqui já tem projetos começando, mas lá nos Estados Unidos, de celebridades conversando com seus fãs por videobot, né? Então, Uhum. você cria um twin daquela pessoa e cria uma personalidade, cria a mesma voz, cria estilos e um repertório de respostas que pode dar, e aquela personalidade começa a conversar com os fãs, né? Isso, estou falando por causa do marketing também que você perguntou, né? Então, Sim. imagina só, então tem uma celebridade que representa determinada marca. Agora, imagina você fazer essa celebridade que representa determinada marca falar individualmente com seus clientes, responder individualmente. Por isso porque é uma outra característica importante que eu não acabei esquecendo, que é da hiperpersonalização, né? Quando você Sim. tem um vídeo que está no YouTube, você tem um vídeo que atinge todo mundo, né? Num processo de mídias interativas, conversacionais, geradas em tempo real, eu posso ter, na realidade, uma mídia, um vídeo ou uma conversa especial para cada pessoa, com características daquele grupo de pessoas ou daquela pessoa, com conversas específicas. Então, isso é o hiperrealismo, né? Eu diria até que podem ter um avatar para cada um, mas isso é para o futuro, né? É, Você com escolhe o certeza. seu avatar que você quer conversar, né? Então, a marca, para isso, ela tem uma força muito grande, né, dentro do marketing e dentro de outras áreas, mas da pergunta estava do marketing, ou seja, eu consigo também, além de transmitir de forma personalizada, eu consigo também receber informações, né, do que as pessoas estão conversando, do que as pessoas estão procurando, quais são as maiores dúvidas, quais são as maiores reclamações, o que elas gostaram mais. Ou seja, é um grande captador de informação. Muito bom, muito rico. José, a conversa está fascinante. E antes de terminar, uma última pergunta que seria para quem quer começar na área, né? A gente viu esse novo hype aí da IA também, que de certa forma abrange os avatares, mas a gente vê uma multiplicidade de áreas, de departamentos, de workflow de trabalho assim. Quais são as áreas que você enxerga, né, como profissional da área, que abrange, incorpora produção de avatares hiperrealísticos, mas também incorpora um workflow de trabalho em inteligência artificial? Sim, aí tem, acho que, vamos dividir em duas, logicamente, tem toda a Sim. produção de um avatar hiperrealístico, conversacional em tempo real, ela exige, na realidade, um conjunto de habilidades, né, de skills. E esse é semelhante à produção de um vídeo, de um filme, não é muito diferente. Então, você tem que ter a parte da criação do roteiro, você tem que ter a parte de arte, a parte de iluminação, a parte da tecnologia envolvida, da parte do streaming para transmitir aqui. Então, é um arcabouço de habilidades necessárias, não é? Então, tem funções para diversos tipos de ocupação, né? Agora, quem está começando nisso, e aí depende, se for da área técnica, né, mais ligado no aspecto técnico do processo, tá acompanhando sempre essa mesma, a minha, a minha recomendação está acompanhando ativamente, porque as coisas estão mudando de forma muito intensa. Então, participar de cursos como esse que você está Sei. patrocinando, fazendo, que são excelentes, ou seja, ler material e pôr a mão na massa, de fato, para que possa estar aprendendo e interagindo com o processo. Especificamente de programação, existe uma situação que infelizmente, a inteligência artificial, no seu nível mais sofisticado, ele não é disponível, né, a todos. Ou seja, eu, como uma empresa pequena, eu não vou conseguir gerar um modelo de inteligência artificial com bilhões ou trilhões agora já de parâmetros, né? Então, eu tenho que utilizar alguma coisa
já feita, quem tem a capacidade de... Então, aí entra no mundo das aplicações, né? Então, quem está começando não vai poder fazer um modelo de inteligência artificial ou um sistema generativo sofisticado, mas vai poder pegar esses elementos que estão disponíveis no mundo já, através de APIs, através de frameworks, enfim, tudo isso, e fazer alguma coisa de forma muito efetiva, inclusive usando a inteligência artificial para poder ajudar nessa produção. Então, hoje em dia, não tem mais como você falar assim, eu não sei fazer, não sei como buscar. Não, gente, a inteligência artificial está aí, os cursos online estão aí, o YouTube está aí, toda essa informação está aí. Então, é aproveitar, na realidade, isso que já está disponível, elementos que já estão disponíveis no mercado, né, e aplicar de alguma forma. Não ficar esperando uma... Vai aplicando, vai desenvolvendo, que isso vai sempre acontecendo alguma coisa, vai aprendendo, vai tendo ideias, é um processo dinâmico, é muito dinâmico, né? Então, tem uma velocidade totalmente diferente do que tinha 10 ou 20 anos atrás. Então, se não estiver aplicando rapidamente e treinando e testando, fica por fora, né? Acho que esse é o grande dica que eu deixo aqui. Muito bom. José, quero agradecer a sua participação aqui no Lab XR Talks e espero contar, né, com você em próximas oportunidades. José, que também foi um dos nossos professores do módulo 3, né, dando aula magnífica. Só gratidão e espero aí que na segunda edição a gente possa estar juntos novamente. Sem dúvida. E vamos estar com grandes novidades. E eu espero que eu esteja ainda como ser humano e não como avatar. Com certeza. Pessoal, esse foi mais um episódio do Lab XR Talks. Eu sou Priscila Duran e obrigado pela audiência.